Queridos irmãos, nós vamos abrir a palavra de Deus em Provérbios capítulo 3. Provérbios capítulo 3, por favor. Nós vamos falar nessa manhã sobre as bênçãos da sabedoria. Quem não quer mais sabedoria, não é verdade? Quem de nós não busca isso? Então, se você está entre os que buscam a sabedoria de Deus, leia aí em Provérbios capítulo 3, versículos 1 a 20, acompanhe essa leitura, nós vamos pensar nisso nessa manhã. Logo após lermos a passagem, nós vamos conversar com as nossas crianças e depois vamos desenvolver essa ideia, as bênçãos da sabedoria, a partir de duas matrizes, um chamado à consagração completa e um chamado a uma felicidade duradoura. Quem não quer, quem já não se percebeu, parece que eu não tenho me consagrado ao Senhor o quanto deveria. Quem nunca? E quem não gostaria de conhecer esta felicidade duradoura? Aqui no texto de Provérbios nós temos algumas orientações seguras, orientações objetivas mesmo. Você vai acompanhar. Eu vou ler. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. Confia no Senhor de todo o teu coração, e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos, e ele endireitará as tuas veredas. Não sejas sábio aos teus próprios olhos. Teme ao Senhor e aparta-se do mal. Será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho, a quem quer bem. Feliz o homem que acha sabedoria, e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que ela dá do que o da prata, e melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que pérolas, e tudo o que podes desejar não é comparável a ela. O alongar-se da vida está na sua mão direita, na sua esquerda, riquezas e honra. Os seus caminhos são caminhos deliciosos, e todas as suas veredas paz. É árvore de vida para os que a alcançam, e felizes são os que a retêm. O Senhor com sabedoria fundou a terra, com inteligência estabeleceu os céus, pelo seu conhecimento os abismos se rompem e as nuvens destilam orvalho. Crianças amadas, pastor gostaria que vocês fizessem um desenho simples hoje, mas um desenho muito importante para a vida de vocês. Vocês na casa de vocês, de preferência vocês em torno da mesa, onde vocês almoçam, jantam, tomam café. Então, o pedido que o pastor pede é que você faça esta ilustração, este desenho. Você na sua casa, na mesa, com a sua família. E se você já é alfabetizado, se puder escrever honra ao teu pai e à tua mãe. Se você puder escrever honra, eu posso dizer isso para você, criança, que já é alfabetizada, porque se você fizer isso, teus dias serão bons dias na terra. Acredite nisso. Se a criança não é alfabetizada, peça ao papai, à mamãe, ao tio, à tia, vovô que estiver perto, que escrevam este versículo que está lá em Êxodo 20, honra o teu pai e a tua mãe. Porque quando nós colocamos isso nas tábuas do coração da criança, ela vai se lembrar, é o mesmo autor do livro de Provérbios que diz: ensina a criança no caminho em que ela deve andar, e mesmo enquanto for velha, não se desviará.
Então, são os pais que precisam ensinar aos filhos a honra que os filhos devem. Os pais não fazem isso por orgulho próprio, por honra própria, ou para algum deleite especial. Os pais fazem isso para que os seus filhos tenham bons dias na terra. Então, os pais não ensinam os filhos a lhes honrarem para que eles se sintam bem. Os pais ensinam os filhos a lhes honrarem para que os seus filhos tenham bons dias na terra. Percebam isso, percebamos isso, e assim estaremos ensinando às nossas crianças desde muito cedo um mandamento com promessa. Ensina a criança cedo um mandamento com promessa, e ela não se desviará. Ou se você perceber seu filho ou sua filha se desviar, mas você pode crer na promessa: eu e minha casa serviremos ao Senhor, tu e tua casa. Eu sei que muitos pais têm filhos desviados, pais que ensinaram seus filhos no caminho do Senhor, mas jamais se apartará destes pais a esperança, porque eles podem sofrer por um filho longe dos caminhos do Senhor, mas eles não podem sofrer por terem vivido com seus filhos e não lhes terem ensinado os caminhos do Senhor. Então essa é uma passagem riquíssima, importante, uma passagem de família, para a família, uma passagem que fala aos filhos, uma passagem que também fala aos pais. Então gostaria que as crianças fizessem este desenho hoje. Vocês, na casa de vocês, com os seus pais, com sua família, e então, se possível, escrevam: honra ao teu pai e à tua mãe. Vamos trabalhar essa passagem, meus irmãos. Vejam comigo, você que está com a Bíblia aberta, veja comigo a palavra filho 3 vezes neste capítulo 3. Ela está no versículo 1, filho meu. Ela também está no versículo 11, filho meu, ou seja, do versículo 1 até o versículo 10 tem um ensino a este filho. Do versículo 11 até o versículo 20 tem mais um ensino a esse filho. E no versículo 21 tem novamente um filho meu, que vai até o versículo 35, que é a conclusão deste capítulo. Então, o capítulo 3 de Provérbios é um ensino gracioso, amoroso, de um pai ao seu filho. E é para nós uma instrução rica, nós que somos filhos do nosso Deus. Então é assim que nós vamos olhar para essa passagem, como filhos de Deus, chamados à consagração completa. Vejam, é a primeira coisa que o pai fala ao filho: filho, consagra a tua vida. Filho, dedica todas as tuas forças. Esse é o primeiro chamado dos versículos 1 a 10. Vamos ver como isso se dá. Enquanto vamos lendo, vamos pensando: quanto tenho me dedicado? Tenho me envolvido a isso? Tenho atendido ao chamado do meu pai? Tenho buscado essa bênção da sabedoria? Isso já está claro para mim. Sabedoria é uma coisa muito interessante. E eu vinha pensando ao longo dessa semana em algumas coisas muito simples. Sabedoria simples, sabedorias da vida. Se você olhar para um limão, ele é muito azedo. Embora a gente saiba que é muito doce, mas ele é muito azedo, azedíssimo. Você não conseguiria pegar um limão e se deliciar num limão. E depois de chupar um limão inteiro falar: ah, tem mais, eu quero mais. Eu não faria isso. E só de pensar nisso você já faz uma cara feia. Você também não pegaria um pote de açúcar e comeria uma colher inteira, em paz. Que delícia este açúcar, quero mais, vou comer esse açucareiro inteiro. Você não faria isso, certamente não. Mas se colocar uma água entre o limão azedo e o açúcar super doce, aí você amaria uma limonada geladinha. Ah, como é bom esse limão azedo! E como é bom esse açúcar que os dietéticos estão longe, aqueles que precisam, os diabéticos inclusive estão longe dele há muito tempo. Percebam que é uma sabedoria simples. A água une duas coisas que você não usaria. Mas uma limonada no ponto certo, você dá para o seu filho. E você diz que é saudável, inclusive. Você diz que é mais saudável do que os sucos e os refrigerantes que ele toma. Sabedoria da vida, coisas simples, coisas pequenas. Essa sabedoria simples de unir coisas
são tipificações, são formas muito humanas, muito nossas, para compreender uma sabedoria maior. Existe um Deus santo e existe um homem pecador. Existe um Deus justo e existe um homem injusto. Existe um Deus amoroso e existe um homem cheio de ódio. Existe um pai e existe um filho, e não há como esses dois viverem no mesmo lugar, conversando entre si, se alguma coisa não acontecer. Essa é a sabedoria de Deus. Mandou o seu filho para conectar ele a um pecador miserável como eu e como você. Sabedorias simples às vezes nos levam para entendimentos mais profundos. Eu gostaria muito que você pensasse nisso nessa manhã. Essa é a linha de raciocínio do pai para esse filho. Vejam como é que ele fala sobre isso, sobre esse chamado à consagração completa, dos versículos 1 até o versículo 10, e eu vou de 2 em 2, de 2 versículos em 2 versículos, buscando partes nas Escrituras que lançam luz sobre Provérbios 13. Então veja, por exemplo, os 2 primeiros versículos. O tema do versículo 1 até o versículo 10 é um chamado à consagração completa. Guarda isso no seu coração. É um pai chamando seus filhos para uma dedicação completa. Filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus mandamentos, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. E aqui começa Êxodo 20, lançando luz sobre esses versículos. Não terás outros deuses diante de ti. É o primeiro dos mandamentos. Lembra dos meus mandamentos, filho meu? Veja que coisa, o que é um pai preocupado com o filho, para que ele não seja um idólatra. Então o começo da instrução paternal se dá na relação da adoração a Deus. Filho meu, estes são os mandamentos. Não te esqueça que há um Deus. E lá no mandamento que fala dos pais, então também tem: honra o teu pai e a tua mãe. Veja como o versículo 2 está muito conectado ao mandamento. Porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida, mas não só anos de vida e paz. Percebe como é importante ensinar os mandamentos para as crianças? Porque nós estaremos fazendo um bem a elas, nós estaremos ajudando nossas crianças a terem vida de paz. Mais uma vez, versículos 3 ao versículo 4. Não te desamparem a benignidade e a fidelidade. Ata-as ao teu pescoço, escreve-as na tábua do teu coração, e acharás graça e boa compreensão diante de Deus e dos homens. E aqui eu me lembro das parábolas dos perdidos de Lucas 15, dentre elas a parábola do filho pródigo. Onde estava o entendimento do filho pródigo quando ele disse: pai, vou-me embora? Onde estava o entendimento dele? Claro, ele estava estribado no entendimento dele, que é o que os versículos logo a seguir vão falar. Certamente ele não reconhecia no seu pai a provisão para a sua vida. Certamente ele não cria que era melhor ficar junto do pai do que buscar um caminho isolado, sozinho, sem ninguém por ele. Então a palavra vai nos mostrando muitas coisas. Vejam os versículos 5 e 6. Confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os teus caminhos e ele endireitará as tuas veredas. Não é só o filho pródigo que se estribou nos seus próprios entendimentos. Vocês lembram de Saul? Saul tinha uma ordem. A ordem era: espera o profeta, espera a ordem de Deus. Mas ele estribou-se no seu entendimento, atacou um povo mais forte do que ele. Não foi só Saul que perdeu aquela guerra, não foi só Saul que perdeu a sua vida, foram gerações depois de Saul, por conta de um homem que estribou-se no seu próprio entendimento. A ideia de estribar-se é pisou, de estribo de cavalo, estribo de carro, pisou no seu próprio entendimento e disse: estou firme nisso, porque eu sei o que é certo. Vejam como um homem sem sabedoria abandona as bênçãos, diz: não quero, Senhor, muito obrigado, Senhor, não quero isso, eu vou encontrar as minhas próprias bênçãos. Veja o versículo 7 e versículo 8, não seja sábio aos teus próprios olhos, teme ao Senhor e aparta-te do mal, será isto saúde para o teu corpo e refrigério para os teus ossos. Vejam como tem um salmo que lança luz sobre isso, é o Salmo 1.
Bem-aventurado o homem que não se assenta na roda dos escarnecedores. Bem-aventurado, como é feliz aquele que é plantado junto às águas correntes e que as suas raízes são fortalecidas. Então, as bênçãos da sabedoria, meus irmãos, não são bênçãos do acaso, são bênçãos do saber, do entender, do entendimento mesmo, de uma sabedoria que não é uma sabedoria humana, não é a sabedoria dos olhos, dos nossos próprios olhos, é uma sabedoria que está fora de nós. Vejam ainda mais os versículos 9 e 10, que muitos têm tantos problemas com este versículo. Talvez nós, evangélicos protestantes, destes versículos todos, talvez estes dois sejam os versículos mais problemáticos para nós, meus irmãos. Vejam, estou chamando a atenção para o que este versículo diz e para a preocupação de alguém de nós estar fora deste princípio de sabedoria. É o 9 e o 10. Veja comigo: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias de toda a tua renda, e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Não dá para dizer que é sábio um homem ou uma mulher infiel, à luz da palavra de Deus. Eu não estou aumentando o versículo, eu só estou lendo o que a palavra de Deus, que é inspirada, inerrante, está dizendo. Então veja a força disso, veja o quanto esse texto chega ao coração da gente. Pensa nisso, são 2 versículos só. Estão falando sobre vida presente, estão falando sobre os futuros, os versículos estão falando sobre os futuros dos anos, e nós interpretamos à luz do quanto de sabedoria temos. É só isso, nada mais do que isso. Leio de novo: honra ao Senhor com os teus bens e com as primícias da tua renda. E veja, e tem um porquê: e se encherão fartamente os teus celeiros e transbordarão de vinho os teus lagares. Irmãos, o conceito de honrar ao Senhor com as primícias vem desde os tempos mais antigos. Foi uma das primeiras demonstrações de gratidão do povo. Assim que o povo de Deus foi colocado na terra, a primeira coisa que o povo trouxe foi as primícias, que quer dizer primeira colheita, os primeiros grãos, os primeiros frutos, e quiseram ofertar, e quiseram adorar com aquilo, e quiseram dizer: Senhor, para ti, porque o Senhor me deu tudo isso, as primeiras coisas para o Senhor. Quando a nossa fidelidade, irmãos, quando a nossa oferta é a última coisa, quando ela sobra, tem uma verdade enorme aí. Ainda não alcançamos a sabedoria, ainda não entendemos, ainda não compreendemos quem é esse Deus, ainda não chegamos lá. E esse é o meu ponto de maior preocupação, talvez como pastor presbiteriano há 20 e poucos anos. Irmãos, eu acredito num cristianismo proativo, numa proatividade que vem da sabedoria. Eu aprendi a ver isso, e deixa eu lhes contar um pouquinho sobre isso e vou para a segunda parte. Eu sou alcançado por missões, por missionários, missionários jovens, adolescentes, que chegaram à nossa cidade, lá no sul do Brasil, pregando o Evangelho, anunciando o Evangelho, levando pessoas ao arrependimento. Eu era muito jovem, e conforme eu fui sendo trazido para dentro deste mundo de sabedoria espiritual, eu fui vendo mais e mais pessoas vindo, mais e mais pessoas chegando, mais e mais pessoas sendo transformadas, mais e mais pessoas que antes viviam para si, passaram a viver para o Senhor. Eu vi igrejas sendo organizadas, vi presbitérios sendo formados, continuo a ver. Voltei agora do Rio Grande do Sul com o coração cheio de alegria por saber que os nossos irmãos estão plantando igrejas lá. Irmãos, de um estado que há alguns anos atrás havia 4 ou 5 igrejas cristãs reformadas, são mais de 20 agora. E nós caminhamos para 30 em breve. Mas quem fez essas coisas? Quem faz isso, meus irmãos? Os homens, as mulheres, os jovens, os adolescentes, transformados pelo Senhor Jesus Cristo, sábios à luz do entendimento do porquê vive nessa terra, e então consagrados, dedicados, uma dedicação que começa com o seu dízimo, meus irmãos. Parece que eu vim para falar de dinheiro, eu não vim para falar de dinheiro.
Vim para falar de Provérbios 3, 1 a 20, que mostram um chamado a uma consagração completa, que muitos cristãos não têm. E por conta disso, por conta dessa falta de sabedoria nossa, meus irmãos, nós deixamos de ir para frente, nós deixamos de ir adiante, nós deixamos de iniciar novos campos missionários, de plantar novas igrejas. Nossos missionários ficam à deriva nos campos, muitas vezes sem condições de sustentar suas famílias. E então nós pensamos que somos sábios. Como é que nós vamos argumentar sabedoria diante do Senhor, se o nosso coração não está consagrado a Ele? Se uma das coisas que nós podemos fazer, porque tem muitas coisas que a gente não pode fazer, mas se uma das coisas que nós podemos fazer, porque somos ricamente abençoados pelo Senhor, porque somos inundados pela graça de Deus, porque temos tudo o que nos é necessário, porque inclusive temos além do que nos é necessário, mas na hora de dizer, Senhor, essa é a minha dedicação, ela não aparece. Então, essa é uma mensagem para os filhos de Deus. Para quem não é filho de Deus, essa mensagem não é para ele. Ele pode dizer até, graças a Deus que não sou filho de Deus. Ele pode dizer, isso não é para mim, isso é só para esses crentes, estes evangélicos aí. Mas deixa eu dizer uma coisa, quem não honra ao Senhor com os seus bens, com as primícias dos seus bens, desonra ao Senhor, seja ele crente ou não crente. Então essa é a mensagem a um mundo que não conhece a graça de Deus. É um mundo que desonra, é um ser humano que desonra. É um ser humano que recebe do Senhor a vida, que recebe do Senhor a preservação da vida, que recebe do Senhor a condição de ter família, que é amado por uma esposa ou por um marido, que é amado por um filho, mas quando se volta para o Senhor, a sua vida é desonrar. Irmãos, a sabedoria, ela leva a uma atividade. A sabedoria bíblica, ela leva a um movimento. E é este movimento que eu identifico num cristianismo proativo. Um cristianismo que diz, eu tenho uma missão aqui, nós temos uma missão aqui. Vamos trazer isso para perto de nós, vamos trazer isso para o agora, para os anos 2023, ainda aplicando essa primeira parte, a Igreja Presbiteriana da Lapa. Nós vamos completar 100 anos daqui a pouquinho. Daqui a pouquinho, neste ano 99, no ano que vem 100 anos neste lugar. Irmãos, como nós vamos argumentar não sermos um farol neste lugar? Como nós vamos argumentar não sermos uma trombeta a ressoar neste lugar? Como nós vamos argumentar para Deus que nós não temos um discípulo sequer, que nós não evangelizamos ninguém? Como nós vamos viver dentro da esfera da fé, sem vida pulsante em nós? Em cerca de 1 ano e pouquinho, nós vamos comemorar 100 anos neste lugar. Quero colocar uma meta prática no seu coração, para cada um de nós. Ao completarmos 100 anos, quando nós completarmos 100 anos, que você possa olhar para trás e falar, Senhor, eu fiz tudo o que estava ao meu alcance. Senhor, eu quis honrar ao Senhor com as primícias da minha renda. Senhor, eu quis honrar ao Senhor com a confiança. Senhor, eu quis honrar ao Senhor com o recebimento da graça, compreendendo quem o Senhor é. Senhor, eu quis honrar ao Senhor com a leitura da palavra de Deus, eu quis honrar ao Senhor com o ensino aos meus filhos. Pensa nisso, você tem 1 ano para fazer esse checklist, e então, talvez no dia que nós vamos comemorar aqui no ano de 2024, os 100 anos, você possa trazer as suas primícias, e falar, Senhor, isso é o que eu fiz neste lugar. É um chamado à consagração completa, meus irmãos. Estou aqui como pregador convidando você, dedique-se, dediquemo-nos, juntemos as nossas forças. Nós somos um povo do Evangelho neste lugar, nós somos um povo que precisa continuar a missão que o Senhor deu aos primeiros que chegaram neste lugar. Grandes homens passaram por este lugar, hoje somos nós que estamos aqui. Nessa semana nós perdemos um grande pastor internacional, o Tim Keller, um legado maravilhoso, porque ele conversava com a sua igreja olhando nos olhos dela, dizendo, a gente não alcançou ainda o que pode alcançar, a gente precisa progredir. E a Redeemer Church, uma igreja que plantou igrejas no mundo inteiro, hoje agradece pela visão daquele homem.
Nessa semana nós perdemos um outro homem chamado Harry Reeder III, pastor da igreja presbiteriana de Alabama, em Briarwood, nos Estados Unidos. Um homem que, quando viu a sua igreja começar a crescer, começou a chorar de tristeza, porque ele olhava para os seus líderes e não tinha líder o suficiente para cuidar daquele povo. E então, conforme ele foi instruindo líderes, com o passar do tempo, aquela igreja ficou uma igreja muito grande. Se você quiser pesquisar, chama-se Igreja Presbiteriana de Briarwood. Mais de 5 mil membros, 6, 7 mil membros talvez. Irmãos, 100 anos neste lugar. 100 anos. 100 anos. Pensemos, oremos, o que é possível ainda fazer da parte de cada um de nós, em termos de dedicação, meus irmãos. Veja a segunda parte. A segunda parte começa no versículo 11 e vai até o versículo 20. O pai continua a falar com o filho, o pai continua a dizer, filho meu, não é só consagração completa. Na consagração completa, conforme você for consagrado ao Senhor, conforme você for dedicado ao Senhor, você vai entender o que é felicidade duradoura. Por que será que muitos não são felizes no Evangelho, meus irmãos? Por que será? Pense. Vamos para o texto. Enquanto isso, as crianças estão desenhando lá. Elas na mesa, com a sua família, com o papai, com uma mãe. Escrito em cima, honra o teu pai e a tua mãe, para que te vá bem os dias na terra. Essa segunda parte precisa ser entendida a partir da ideia de consagração completa. E a ideia é, tem uma felicidade duradoura para aqueles que são dedicados ao Senhor. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades da sua repreensão, porque o Senhor repreende a quem ama, assim como o pai ao filho. Será que há felicidade na disciplina para aquele que é dedicado ao Senhor, consagrado ao Senhor, que sabe que deveria honrar ao Senhor, que deveria adorar ao Senhor, e resvala e precisa de correção? Ah, sim. Há felicidade nele, porque o texto diz, olha o que o texto diz a quem passa por disciplinas: você é amado. Pessoas muitas vezes fogem das disciplinas e não percebem que ao esconder os seus pecados, dizem ou demonstram, ou têm medo, ou acham até que ficariam mais felizes escondendo os seus pecados. Essas pessoas provavelmente nunca compreenderão o quanto são amadas por Deus. Porque uma das maiores expressões de amor de um pai para um filho é na correção de caminhos. Não é dizendo, filhinho lindo do papai, que maravilha, como papai ama tanto você, minha filha. A minha alegria é olhar e ver você como minha filha. Esse não é o maior ensino que um pai dá a um filho. Agora, quando um pai vê um filho cometendo uma imprudência, cometendo um exagero, agindo de maneira inadequada, e ele sofre, e ele ora ao seu Deus, e ele pensa em como usar a melhor palavra para ajudar este filho, para ajudar que esse filho não cometa aquela imprudência de novo, não cometa aquele exagero de novo. E quando o pai ou a mãe consegue no olho do filho dizer, você é amado, mas você não pode mais fazer isso, você precisa ajustar isso, e por conta disso essa repreensão está acontecendo, é aí que muitas palavras doem muito mais do que surras. Acredite, existe um jeito de corrigir muito mais intenso, pois é com sabedoria. Por isso, há sim felicidade duradoura na disciplina. Quem pode entender isso? Aqueles que dedicam-se ao Senhor. Tem mais. Feliz o homem que acha sabedoria e o homem que adquire conhecimento, porque melhor é o lucro que ela dá do que o da prata, e melhor a sua renda do que o ouro mais fino. Mais preciosa é do que pérolas, e tudo que pode desejar não é comparável a ela. O alongar-se da vida está na sua mão direita, na sua mão esquerda, riquezas e honra. Deixa eu falar sobre riquezas e honra à luz da sabedoria de Deus. Irmãos, vamos pensar. Nós nascemos, nós crescemos, quando nós vamos tendo nossa adolescência, nós vamos começando a pensar o que é o valor.
E então, quando nós começamos a trabalhar, os estagiários vão começando a perceber que ganham pouco ali no estágio. Depois eles vão estudando e dali a pouco eles têm uma faculdade, agora eles conseguem receber mais pelo seu trabalho. E então, conforme eles vão crescendo em arrecadação do seu laborioso trabalho, enquanto eles vão aumentando os seus recursos, tudo isso é uma coisa muito maravilhosa. Mas já pensou alguém fazer isso e se esquecer de Deus? E se esquecer das riquezas e honras, das riquezas eternas? Quais são as riquezas, meus irmãos, do reino? Quais são as moedas do reino? Meu ponto é, as moedas do reino são fé, esperança e amor. Os valores do reino são fé, esperança e amor. Com fé, esperança e amor, você acessa as riquezas da glória. Sem fé, esperança e amor, você fica com as riquezas eternas. Com fé, esperança e amor, você valoriza pessoas. Você encontra valores na humanidade. Você encontra e pode distribuir valores de moral, de ética. Com fé, esperança e amor, você consegue ser um barco seguro para pessoas que precisam de ajuda. Você consegue ser uma água para pessoas que precisam matar a sua sede. Você consegue ser alimento, uma palavra para alguém que precisa de socorro. Com as riquezas da terra, você compra roupa, você compra carro, você compra casa, você viaja, você faz todas essas coisas. Mas a rigor, você fica pobre das riquezas da glória, se não usar as moedas do reino. Esse é o ponto. Quando um jovenzinho acessa a sua universidade, quando ele acessa uma profissão muito boa, tudo isso é válido, tudo isso Deus quer, mas isso não pode levar este ser humano a se esquecer das riquezas da glória. Porque se isso levar este homem, esta pessoa, a se esquecer das moedas do reino, ele será um rico na terra, mas ele não experimentará as riquezas do céu. Filho meu, diz Salomão aqui, filho meu, pensa bem onde está o teu coração, porque onde está o teu coração, é ali que está o teu tesouro. Se o teu coração estiver nos tesouros da terra, você está evidenciando que você errou. Você está evidenciando que você não se importa com essa riqueza maior. É isso que pais precisam ensinar aos seus filhos. Pais precisam ensinar os seus filhos a serem ótimos profissionais, a serem ótimos cidadãos, a serem ótimos agentes do reino na terra, mas eles sempre precisam se lembrar que as moedas do reino não são ouro e prata. Esse é um ensino difícil, meus irmãos, em tempos seculares. Esse é um ensino que pais crentes conseguem passar para os seus filhos. Pais que não têm fé no Senhor Jesus Cristo têm muita dificuldade em passar isso aos seus filhos, porque eles vão querer ensinar aos seus filhos os valores da terra, achando que estão fazendo o bem, sem perceber que estão levando seus próprios filhos para um caminho de destruição. Quem de nós quer levar nossos filhos para um caminho de destruição? Ninguém. É a sabedoria que nos ajuda a levarmos os nossos filhos para um caminho das riquezas da glória. Qual é esse caminho? Veja o versículo 17 e versículo 18, dentro da ideia. Sim, para aqueles que são dedicados ao Senhor, há sim felicidade duradoura. Os seus caminhos são caminhos deliciosos, e todas as suas veredas paz. É árvore de vida para os que a alcançam, e felizes são todos os que a retêm. Muitas vezes Deus usa essa figura, árvore de vida. Está lá nas 7 igrejas do Apocalipse, aquele que passar, dar-lhes há de comer da árvore da vida. A árvore da vida tem uma ideia de final, há um final. Existe um caminho para nós, o Senhor Jesus Cristo abriu um caminho para que nós andemos, para que lá no final nós vejamos o que é isso então chamado de árvore de vida, árvore da vida. É isso. Para aqueles que buscam, para os dedicados, eles antecipam essa figura na mente deles, o lugar do deleite final, o local que nos aguarda nos céus. Irmãos, eu sei que nesse mundo secular ninguém pensa em céu.
Eu sei que nesse mundo secular a gente levanta de manhã e faz tudo o que faz durante o dia sem pensar nas coisas do céu. Eu sei que a gente talvez vá pensar nas coisas do céu lá na igreja no domingo, quando alguém abrir a palavra de Deus e falar que existe Deus, que existe céu. Mas eu acredito num cristianismo proativo, num cristianismo que faz o que faz nesse mundo, porque existe um céu. Num cristianismo que age com a sabedoria dos céus, num cristianismo que pode ser rechaçado, ridicularizado pelas gerações, mas ele é feliz porque ele está com o seu Deus e porque ele é liderado pela palavra de Deus. Veja um pouquinho mais, indo para o 19 e para o 20 e concluindo, e eu quero aplicar logo depois. O Senhor com sabedoria fundou a terra, com inteligência estabeleceu os céus, pelo seu conhecimento os abismos se rompem e as nuvens destilam orvalho. No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis 1:1. O entendimento do Criador, da soberania criativa do Criador. O entendimento que o Criador criou tudo para a sua glória. Criou o homem e disse: ficou muito bom. Isto é muito bom. Criou a mulher para ser sua auxiliadora, da sua própria carne, sua auxiliadora. Deu-lhes a família se espalhou na terra. Prometeu a Abraão: em ti serão abençoadas todas as famílias da terra. As famílias da terra, criadas e preservadas para o Senhor, como parte da sua criação. O Senhor dando ao povo dele, ao povo, à criação como um todo, tudo o que ela precisa para viver. O Senhor nos incluindo num plano de redenção, num plano de vida eterna. Meus irmãos, se o Senhor com a sua sabedoria fez tudo isso, deu-nos sabedoria para entender, através de Jesus Cristo, que a salvação nos levará a este final. É tudo isso que nos faz o povo mais feliz da terra. Tem gente que não é feliz? Tem muita gente que não é feliz. A maior parte das felicidades que nós vemos hoje são felicidades passageiras, são felicidades pontuais, mas existe uma promessa de felicidade duradoura para um povo. É para você, é para o seu filho. Pastor, a minha vida tem sido muito tumultuada. Na minha casa, nós somos distantes lá, ninguém se fala na nossa casa. Pastor, na minha casa, os meus filhos não me honram mais. Pastor, meu marido não me guia como um líder da minha casa. Pastor, a minha esposa não é submissa ao meu serviço sacerdotal na minha casa. Pastor, eu já tentei ensinar aos meus filhos, mas eles não querem ouvir a minha palavra, eles acham que eu não tenho mais autoridade para fazer isso. Pastor, eu não sei o que acontece comigo, a minha vida não tem mais sentido, há muito tempo eu não tenho sentido para viver. Eu tenho trabalhado dia a dia, eu tenho feito o que eu acho que devo fazer, mas se abrir uma conversa na minha casa e todos falarem, vai ser um desastre. Por isso é melhor nem ter essa conversa. Eu ouço pessoas falando disso às vezes, em aconselhamentos, em cuidados pastorais. Meus irmãos, existe uma chave para virar esses estados caóticos. Existe uma chave para virar, e esta chave está aqui em Provérbios 3. Existe um tipo de bênção que vem da sabedoria. Existe uma condição para as bênçãos que é a sabedoria. Lembram do limão? Lembram do açúcar? Lembram da água no meio? É assim entre Deus e o pecador. Existe uma cruz, meus irmãos. Eu arrisco dizer uma coisa que eu sei que pode parecer estranho para alguns. Meus irmãos, diante de tudo que o Senhor fez por nós, dando a sua palavra, é indesculpável que nós tenhamos famílias desajustadas. Pode ser que até as tenhamos por conta dos nossos pecados então, mas a palavra de Deus ajusta a família, porque a palavra de Deus diz como é que o marido deve ser, porque a palavra de Deus diz como uma mulher deve viver,
Porque a palavra de Deus diz aos filhos como eles devem viver. Os nossos filhos estão escrevendo para eles mesmos agora que eles devem honrar os seus pais. Irmãos, o arrependimento é a chave, meus irmãos. O voltar, o dizer: Senhor, se a minha casa está neste estado, não é culpa do Senhor. Não é necessariamente culpa do meu marido, culpa da minha esposa, culpa dos meus filhos. É que a palavra de Deus não tem nos guiado na nossa casa. Irmãos, eu arrisco dizer, é impossível que uma família que vive com a palavra de Deus na sua casa se acostume aos desajustes. Porque então, quando um dos integrantes da família passar por dificuldades, vai ter 2, 3, 4, 5, não sei quantos, para cuidar, para disciplinar se preciso. Porque quando um ou dois se desviar, vai ter uma força maior, cuidando, trazendo de volta. Esta é a sabedoria bíblica. Eu quero concluir voltando à ideia do cristianismo proativo. Irmãos, eu não sei se nós, como Igreja Presbiteriana da Lapa, viveremos um cristianismo proativo. Eu estou chamando de cristianismo proativo aquele cristianismo explosivo, resultante de um conhecimento seguro, de uma sabedoria pura. Aquela proclamação do Evangelho, porque nós recebemos o Evangelho, porque somos cheios do Evangelho. Aquela missão, através dos nossos dízimos, das nossas ofertas, para que os nossos missionários façam o trabalho deles lá nos campos. Eu não sei se nós vamos conseguir fazer isso. Daquela proclamação neste bairro, nessa cidade, através do testemunho puro do cristão adorador ao seu vizinho do prédio, vizinho do andar, vizinho da casa, amigo do trabalho. Eu não sei se nós vamos conseguir fazer isso. Mas nós podemos fazer. Eu não sei se nós vamos conseguir, mas nós podemos fazer. À luz da sabedoria de Deus, eu sei que nós podemos fazer. Então, quando alguns anos atrás, não muitos, uma das primeiras coisas que tocou meu coração aqui, conversando com o reverendo Jorge, falando já sobre o centenário, eu oro para que quando nós estivermos completando os nossos 100 anos, não haja bancos vazios neste lugar. Mas não é pelo acaso, não é porque as pessoas por acaso passam na frente. Existe uma responsabilidade de nossa parte. Existe um compromisso de consagração de nossa parte. Os anos passam e eles vão se tornando contra nós, quando por mais um ano eu não discipulei ninguém, por mais um ano eu não evangelizei ninguém, por mais um ano eu não testemunhei de ninguém, por mais um ano eu não sou fiel nos meus dízimos e nas ofertas, por mais um ano eu não consegui tratar dos meus pecados, confessar meus pecados, por mais um ano eu não consegui sentar com uma filha, um filho, um amigo e dizer: a sua única salvação é Jesus Cristo. Por mais um ano, está na hora de se arrepender. Está na hora de se arrepender. O centenário está chegando. Daqui a pouquinho nós vamos completar 100 anos neste lugar. Irmãos, um cristianismo de 100 anos num lugar tem algo a dizer ao mundo. Tem algo a responder a Deus sobre o que o Senhor deu. Gostaria muito que o meu irmão, que a minha irmã orasse e buscasse. E se porventura alguém de nós se perceber como alguém não sábio, à luz de Provérbios 3, ainda há tempo de se arrepender. Eu vou concluir lendo simplesmente a última parte do capítulo 3, e você vai perceber que isso fecha toda a nossa ideia. Filho meu, não se apartem essas coisas dos teus olhos, guarda a verdadeira sabedoria e o bom siso, porque serão vida para a tua alma e adorno ao teu pescoço. Então andarás seguro no teu caminho, e não tropeçará o teu pé. Quando te deitares, não temerás, deitar-te-ás, e o teu sono será suave. Não temas o pavor repentino, nem a arremetida dos perversos quando vier, porque o Senhor será a tua segurança, e guardará os teus pés de serem presos. Não te furtes a fazer o bem, a quem de direito, estando na tua mão o poder de fazê-lo. Não digas ao teu próximo: vai e volta amanhã, então te darei, se o tens agora contigo. Não maquines o mal contra o teu próximo, pois habita junto de ti confiadamente. Jamais pleiteies com alguém sem razão, se te não houver feito mal.
Não tenhas inveja do homem violento, nem sigas nenhum dos seus caminhos, porque o Senhor abomina o perverso, mas aos retos, veja isso, meu querido irmão, minha querida irmã, mas aos retos, entenda retos como salvos em Jesus Cristo, justos porque são justificados por Jesus Cristo, justificados pela fé em Jesus Cristo, filhos porque tem o nome de filho de Deus. Olha como o Senhor trata com intimidade. A maldição do Senhor habita na casa do perverso, porém a morada dos justos Ele abençoa. Vou repetir, a morada dos justos Ele abençoa. Certamente Ele escarnece dos escarnecedores, lembra lá daqueles que se assentam na roda dos escarnecedores, mas dá graça aos humildes. Os sábios herdarão a honra, mas os loucos tomam sobre si a ignomínia. 100 anos de história, uma resposta ao Senhor. Qual é? Qual é a sua? Qual é a minha? Cristianismo prático, cristianismo de vida, cristianismo proativo. Eu te perguntaria, e finalizo com isso, quantos missionários a mais nós precisamos sustentar? Quantas igrejas mais nós precisaremos plantar? Quantas famílias mais nós precisaremos cuidar? Quantas pessoas mais nós precisaremos trazer de volta dos seus caminhos tortuosos? Disso dependerá a nossa dedicação, a alegria de estarmos fazendo, cumprindo a nossa missão. Feche os seus olhos, vamos orar ao nosso Deus. Santo e eterno Deus, amado Senhor, que deu seu Filho Jesus Cristo por mim, por nós, que uniu duas partes que não poderiam ser unidas por conta de uma dessas partes, ser simplesmente nós, tomada de chagas, tomada de pecados, tomada de loucura, tomada de distração, tomada de desonra, cheia de rancor, de mágoa, um poço fétido de humanidade. Como poderíamos nós chegarmos, estarmos, convivermos com o Senhor? Mas o Senhor estendeu a cruz até onde este ser humano estava, para que ele vivesse para ti com gratidão, com louvor, com honra, com dedicação, com alegria, dizendo: eis-me aqui, Senhor, eis-me aqui, olha para mim, eu andava na lama, e o Senhor firmou os meus pés sobre a rocha. Senhor, para ti o Senhor chamou um povo, para ti o Senhor quer um povo. Como nós poderemos viver uma consagração pela metade? Como nós poderemos dividir a adoração entre o Senhor no domingo e a nós, o nosso eu, o nosso ego na semana? Como nós poderemos reter as primícias, Senhor? Como nossos filhos olharão para nós e nos verão infiéis a Ti? Como, Senhor? Não é este o ensino que nós queremos deixar aos nossos filhos. Ajuda-nos, Senhor, com humildade, com arrependimento, com choro pelo pecado, com o reconhecimento que nós somos tão amados pelo Senhor, que nós não temos o direito de nos desviarmos de Ti. Senhor, o Senhor fez essa obra, esta é a Tua provisão, nós estamos dentro da bênção do Senhor. Enche o nosso coração, Senhor, da sabedoria que vem do Senhor. E se porventura o Senhor não encontrar esta sabedoria em nós, se o Senhor encontrar em nós alguém que não consegue discernir entre o tempo e o modo de fazer as coisas, Senhor, tem misericórdia de nós. Fortalece isso em nós. Dá-nos o entendimento claro de que a nós cabe viver com sabedoria. Esta é a nossa oração, com perdão dos nossos pecados, que são tantos, que são muitos. Mas, Senhor, por Tua misericórdia, todos lavados na cruz, todos perdoados por Teu amor, para que vivamos assim, enquanto aqui estivermos, porque também não sabemos quanto tempo viveremos aqui, mas enquanto aqui estivermos, para a Tua glória e para o Teu louvor, seja isso entre nós, em nome de Jesus, amém. Muito obrigado por nos acompanhar até o final deste vídeo. Para receber mais reflexões e ficar por dentro dos próximos conteúdos, te convidamos a seguir as nossas redes sociais que estão na descrição.
Alguns vídeos aparecerão na tela, caso queira continuar nos assistindo. Abraço e até a próxima!